Estou de volta aqui com mais um vídeo do curso Godot 3D para iniciante. E no vídeo de hoje vamos criar o nosso primeiro projeto e aprender um pouco sobre o que é cenas e também nós aqui dentro do Godot. Então vamos lá então. No vídeo anterior eu falei sobre o gerenciador de projetos, que é esse gerenciador aqui. Então, se você está acompanhando os vídeos, você já sabe como fazer a instalação e também sabe como funciona aqui o gerenciador de projetos. Então, vamos clicar aqui no novo projeto e criar um novo projeto. Vamos chamar ele de jogo de teste. Você seleciona qualquer lugar aí no seu computador, onde você queira salvar ele, e tá aqui o nome dele, jogo de teste. Vamos criar a pasta e vamos também criar e editar o projeto. Lembrando aqui, selecionando o OpenGL 2.0 e criar. E aqui dentro do Godot a gente tem algumas janelas aqui. A primeira janela que eu vou falar é essa janela central aqui. Toda vez que você iniciar o Godot, ele vai iniciar dessa forma, desde que seja um novo projeto. Ele vai lançar aqui um novo arquivo, uma nova cena. A cena é essa janela principal aqui. E nessa janela aqui, a gente pode trabalhar em 2D, a gente pode trabalhar em 3D, a gente também pode fazer a programação do script, né? E aqui também tem os assets. Os assets são projetos de demonstrações, igual aqueles assets que tem lá no gerenciador de projeto, só que esses aqui tem algumas diferenças. Eu vou falar um pouco mais para frente. O foco aqui agora é entender como funciona a janela principal e também os nós. Então, para iniciar, para você entender como funciona, vamos falar primeiro da janela 2D. A janela 2D, então você vem aqui e seleciona a janela 2D. Essa daqui é a janela 2D. Para controlar o zoom, você pode rodar a bolinha do mouse, né, a rodinha do mouse para frente e para trás. Ele vai controlar o zoom. E você pode perceber que aqui dentro dessa janela aqui principal, a gente tem uma linha aqui, ó, essa linha que é um quadrado. Essa linha, ela é o limite da tela do jogo. Então, por exemplo, toda vez que você executar o jogo, o projeto que você está criando aí, vai mostrar apenas essa região aqui. Tudo que você colocar dentro dessa linha aqui, para dentro desse quadrado, ele vai mostrar quando você executar o jogo. Eu vou mostrar aqui para vocês. E também temos aqui nessa janela 2D, aqui do nosso lado esquerdo, por padrão, toda vez que você inicia o Godot ele vai ficar assim. Temos aqui criar nó raiz. O que é um nó? O nó é a estrutura do seu projeto. Então vamos lá, para você, se estiver ficando um pouco confuso, vai descomplicar para você agora. Ó. Então eu vou fazer o seguinte, dentro dessa janela aqui, desse menu, adiciona uma cena 2D. Você pode vir aqui e clicar em 2D. Você pode clicar aqui em 2D e você também pode adicionar através desse mais aqui ou então outro nó. Então, se você vir aqui em outro nó, ele vai te dar várias opções. Aqui tem, ó, se você descer aqui com a rodinha do mouse, ele vai até o final, mostra várias coisas e você encontra aqui o nó de 2D, que é a mesma cena 2D ali. Então, vamos fechar aqui, não vamos adicionar e vamos adicionar através daqui. Vamos clicar aqui, ó. O nó, ele é a estrutura que fica dentro da cena. Pronto, a gente adicionou uma cena em 2D. Essa cena 2D em 2D ainda não mudou nada, não apareceu nada. Se você vir aqui no play, nesse play aqui, ó, e apertar um play, como você não salvou nenhuma cena,
ele não vai conseguir executar. Por quê? Porque você não salvou nenhuma cena e nem especificou para ele a cena principal que vai ser executada. A gente não salvou a cena aqui. Então o que você vai ter que fazer? Vem com o botão direito do mouse aqui em cima do não salvo e clica nele. Quando você clicar, você vai clicar em salvar cena. Pode salvar a cena nó de 2D, não altera nada. Deixa ela aqui. Olha só, ela criou uma cena, né, um arquivo aqui dentro da nossa pasta do nosso projeto. Esse menu arquivos aqui, ele sempre vai mostrar para você todos os arquivos que estão dentro do projeto. Então vai ser sempre fazendo a leitura de todos os arquivos que tem dentro da pasta do projeto. Então, como você pode perceber, a gente adicionou um nó 2D aqui e também a gente salvou essa cena principal aqui. Salvamos a cena. Pronto, está salvo. Agora, se você vir aqui em executar, o que está falando aqui? Ó? A cena principal não foi definida. A gente não escolheu uma cena principal ainda. Então vamos escolher a cena principal. Vamos dar play, mas a gente já criou a cena. Só que a gente só não especificou. Então vamos lá. Vamos dar um play e selecionar cena atual. O que a gente está fazendo? A gente está selecionando essa cena aqui. Ó. A gente pode criar várias cenas. Você pode criar aqui, adicionar aqui, ó, mais uma cena e adicionando várias cenas. Para fechar a cena, você clica no xizinho aqui e ele fecha. Pronto, vamos deixar só essa cena aqui principal. Então, essa cena aqui vai ser a cena principal. Então vamos dar um play. E ele vai mostrar aqui. Vamos selecionar a cena atual. Pronto, ele já executou o nosso jogo. Então aqui o jogo ele já começou a existir já. Você já consegue ver alguma coisa aqui, que no caso pelo menos é a janela em branco, né? A gente não criou nada. Foi o que eu disse ali. A gente pode ter o livro, né? As folhas do livro aqui, mas não tem nada escrito. Nada escrito. Então, vamos fechar aqui essa janela que foi executada. Pronto. Agora você vai entender. A janela 2D, esse nó de 2D aqui, ele é como se fosse a tela de um computador. Quando você olha para o computador e você enxerga uma imagem, você só consegue ver essa imagem através de um ângulo, de frente. Se você olhar do lado dessa imagem, você não vai ver. E se você olhar de trás também, você não vai ver, né? Você vai aprender como criar um menu para o seu computador, para o seu jogo. Vamos dar um nome para esse jogo aqui. Vamos vir aqui em mais. Vamos selecionar aqui o label. Vamos pesquisar aqui. Label. Vamos adicionar um label. Todos esses nós que estão aqui, deixa eu apagar aqui. Todos esses nós que estão aqui, esses arquivos aqui, ele é um nó diferente. Tem muito tipo de nó. E o nó que a gente quer agora é o nó que tem o nome label. Você vai selecionar ele. Tem que selecionar ele aqui e criar ele. Pronto. Você adicionou ele aqui, ó. Ele está aqui. Você não está enxergando. Dá um zoom aqui com a setinha do mouse e vem aqui nesse pontinho central aqui, ó. Seleciona aqui, ó. Para arrastar, basta você clicar com o botão do mouse, segurar e arrastar para lá e para cá. O zoom você roda a bolinha do mouse. Então aqui no nosso label, seleciona aqui o label. E no nosso botão, e aqui no nosso menu do lado direito, aqui no inspetor, tá vendo que ele abriu uma parte aqui escrito texto? E toda vez que você seleciona um nó, ele altera aqui e mostra as propriedades desse nó. Então, esse aqui são as propriedades do nó 2D e esse aqui são as propriedades do nó label. O nó label, ele é um nó onde você pode colocar coisas escritas. Então, você pode colocar texto aqui, qualquer tipo de texto. Você pode vir aqui e digamos que a gente quer criar um jogo que se chame jogo teste, né? Foi o nome lá. Então vamos escrever aqui nessa parte de texto aqui, ó. Vamos escrever jogo de teste. Viu só? Você percebeu aqui que quando você escreveu nessa parte,
automaticamente ele apareceu aqui. Por quê? Porque você adicionou um nó dentro da cena 2D. Então estamos aqui, ó, tá vendo? Você pode selecionar ele aqui, selecionar o label, e ele vai selecionar aqui para você, né? Ou você pode simplesmente vir aqui e dar um clique nele e selecionar. Se você clicar e arrastar, ele vai se mover. E agora, olha só o que vai acontecer, ó. Lembra do limite que eu falei da tela que tem aqui, ó, essa linha? Se você clicar aqui e arrastar, coloca aqui no centro, e agora você dá um play, ele mostrou aqui para você o que a gente fez. Então a gente já pode, por exemplo, escrever um nome e falar assim, vamos criar o nome do jogo. Então esse aqui é o nome do jogo, é a primeira cena. Toda vez que você executar o jogo, ele vai abrir aqui jogo de teste, que é o nome do jogo. Para você entender aqui como funciona o limite, você vai vir aqui selecionar a label para arrastar, né? Para você arrastar ela. E você arrasta ela até na metade aqui dessa linha. E com isso, você deixa ela marcada aqui, ó, tá vendo? A metade dentro da linha e metade fora da linha. E agora você vai dar um play. Quando você deu um play, você percebeu que tudo que estava dentro da linha ficou na minha tela, ficou no meu campo de visão aqui do computador, do meu jogo. E o que está fora daquela linha não aparece. Então ela não vai ser mostrada para a pessoa que está executando o jogo. Se eu aumentar aqui o tamanho da tela, ela vai mostrar. Mas no caso, se você tiver criado o jogo para um Android, por exemplo, ele não vai ser executado, porque você colocou um limite ali e você não vai ter esse controle. Então ele não vai mostrar, ele vai mostrar apenas desse jeito aqui. Então tudo que você quiser que a pessoa, que o jogador veja, você coloca dentro daquela linha, dessa linha azul aqui. Tem um comando que tem aqui dentro do jogo também, que a gente faz para ele não mostrar para fora aqui, o que tem do lado de fora. Então a gente faz uma marcação ali, que é aqui em projeto, e aí você vem aqui em configurações do projeto e em janela. Seleciona aqui, janela no menu exibição. Então se você vir aqui, você desce, vai descendo com a setinha do mouse. E aonde está escrito aqui, modo esticar, você vem aqui, onde está desabilitado, e coloca Viewport. Quando você colocar Viewport e fechar, agora vamos lá executar de novo, para você ver o que mudou. Ó. Aparentemente não mudou nada, mas quando eu vou aumentar o tamanho da tela, ele não mostra mais o que tem ali. Então ele vai mostrar só o que tem dentro daquela linha ali. Vamos fechar aqui de novo. Então, só resumindo, tudo que tem dentro dessa linha aqui é o campo de visão da tela do jogador. O que está fora da linha, a gente não consegue enxergar. E aí, digamos que você queira aumentar o tamanho dessa linha principal aqui. Então, vamos lá. Em projeto, configurações do projeto e janela. Volta aqui no mesmo menu, onde você selecionou o Viewport aqui no modo de esticar. Vamos subir aqui para cima aqui, ó. Tá vendo que aqui no começo tem aqui largura e altura? É aqui que você controla. Então eu posso colocar aqui 200 e deixa por 1000 mesmo. Coloquei 200, vamos fechar. Percebeu que aqui diminuiu, ó, tá vendo? Então um é a altura e a outra é a largura. Então se você executar agora, ele vai abrir apenas essa janela aqui. E não vai mostrar o que tem lá dentro, o que tem do lado de fora da janela. Beleza? Então, resumidamente, é isso aqui, a janela 2D, para você entender. A janela 2D é um lugar onde você consegue ver as coisas apenas em um ângulo. Então, é apenas de frente que você consegue ver essas coisas. Você não consegue movimentar
em em 360 graus. Você não consegue dar um giro 360 graus num item, num personagem, por exemplo. Você só consegue ver nessa posição fixa aqui. E os nós, como você pode perceber, você vai criando a estrutura aqui. Então, por exemplo, o nó label, ele está dentro do nó de 2D. Eu posso adicionar aqui outro nó label. Vamos fazer assim, vamos duplicar o nó label. Então você clica com o botão direito em cima do nó label e coloca aqui, duplicar. Você também pode duplicar através do atalho do teclado Ctrl D. Vamos dar um Ctrl D, ó. Ele duplicou. Então, como você pode perceber, essa linha principal aqui, ela está vindo aqui do nó de 2D. Então, todos esses nós seguintes aqui, eles estão dentro desse nó 2D. Eles são filho desse nó 2D. E você pode fazer assim com todos os nós. Você pode clicar nesse nó aqui, por exemplo, e colocar ele apenas para ser filho desse nó label 2D. Então, olha só, eu cliquei aqui, arrastei ele e joguei ele dentro do outro nó. E assim eu posso ir fazendo. Eu posso ir catando esse nó aqui e jogando ele dentro do outro, tá vendo? Então ele foi ficando um dentro do outro. E o que isso muda? Isso muda a seguinte coisa. Quando eu mexo aqui um nó, ó, vou mexer um, aí vou selecionar o outro aqui e vou colocar aqui para o lado. Percebeu aqui que sempre se eu selecionar o primeiro nó aqui, o último nó, o filho, ele mexe sozinho. Mas se eu selecionar aqui o primeiro nó, ele vai mexer todos os nós. Então eu vou mexer ele, ó, ele vai mexer todos os nós que são o filho dele. Então com isso você pode mexer todos eles para cá. Vamos dar um play. Então ele veio aqui e moveu todos os nós de uma única vez. Então, resumidamente é isso. Temos aqui as cenas, né? Cenas 2D. Temos aqui também a estrutura de nós. Os nós são os arquivos que a gente está criando. Então, por exemplo, eu também posso colocar aqui um nó que se chama button. Escreveu o button, criar. Você pode controlar o tamanho dele. Ó. Você seleciona aqui, clica nessas bolinhas. Clica nas bolinhas, mexe assim, ó, seleciona o tamanho que você quiser e arrasta ele aqui. Aqui é o mesmo esquema do filho. Você pode ir jogando um dentro do outro. Todos os nós são aqui. Você pode fazer isso com qualquer nó que tiver aqui. Você pode colocar ele dentro do outro. Para você colocar o nome do botão, você seleciona o botão aqui, né? Se você clicar aqui na setinha, nas bolinhas, você escolhe o tamanho dele. E para escolher um nome aqui, colocar alguma coisa escrita nesse botão, você seleciona o botão. E aqui no inspetor, que é o nosso lado direito, ó, tá vendo? Está escrito inspetor aqui. Nesse inspetor, você coloca o nome do botão, aqui na parte texto. Então coloca aqui, botão. Então esse nome botão apareceu aqui. Tá vendo? Então tudo que você colocar escrito aqui, ele vai aparecer nessa parte visual 2D do botão. Então vamos dar um play agora que a gente adicionou o botão nó. Vamos lá, dar um play aqui. Olha, como você pode perceber, a gente tem um jogo de teste, tem um botão. Se você clicar no botão, ele só vai dar um efeito aqui, mas ele não vai executar nada, porque a gente não pediu para ele executar nada, não criou nenhum comando. Mas a gente pode criar qualquer tipo de comando. Por exemplo, eu posso criar aqui um comando, toda vez que eu pressionar ele, eu quero que executa um código lá no meu script. Então toda vez que acontecer isso, toda vez que eu pressionar ele, ele vai executar um código aqui dentro do meu script, que você ainda vai aprender. Beleza? Entendeu mais ou menos como funciona aqui esse nó principal? Como funciona a estrutura dos nós aqui, né? Tem a estrutura dos nós. Nossa, essa galinha não para de cantar. Essas galinhas do vizinho aqui é triste. Então, como você pode perceber aqui, você pode criar vários nós. E os nó, entendeu mais ou menos que o nó ele é apenas um arquivo que você joga ele aqui dentro.
e você sempre vai jogando um nó dentro do outro. Agora vamos fazer o seguinte, imagina que você salvou essa cena aqui, imagina que você queria fazer o seguinte, você quer criar mais uma cena, então vamos adicionar mais uma cena, e vamos adicionar aqui nó 2D também, cena nó 2D. Vamos colocar aqui, vamos renomear ela. Para você renomear ela, você dá 2 cliques aqui nela, ou então você clica aqui com o botão direito e vem aqui em renomear, nó 2D, DDDDD, só para diferenciar esse nome daquele outro ali, da primeira cena que a gente criou. Vamos salvar ela, criamos o nó 2D e vamos salvar, executar o mesmo procedimento que a gente executou agora na cena anterior. Então vamos salvar. Salva do mesmo jeito, não modifica o nome de novo. Como você percebeu, ele adicionou outro código aqui, ó. Outra cena, outro arquivo, né? Criou um novo arquivo. E imagina que você quer jogar essa cena dentro dessa outra cena. Então, imagina que você pode fazer isso. É muito simples você fazer isso. Então você pode criar várias cenas. E o que você vai fazer? Você não vai fazer uma cópia dela. Você vai introduzir essa segunda cena do jeito que ela está aqui dentro dessa outra aqui. Então, para você adicionar um novo nó, igual a gente fez aqui, você tem que vir aqui no mais, né? Você pode vir aqui no mais e selecionar um nó que você quer, mas não é isso aqui. Nessa forma que a gente está criando o nó, eu quero fazer eu quero instanciar o nosso nó. Então, eu quero instanciar uma nova cena, criar uma nova instância com uma cena que já existe. Então, você vem aqui nessa chave, tá vendo só onde tem tipo uma corrente? Você clica aqui e aí vai te mostrar todos os arquivos que tem dentro aqui da nossa pasta do jogo, do aplicativo. Então, como aqui tem só duas cenas, você pode vir aqui e ele vai te mostrar essas duas cenas. Aí você vai selecionar essa segunda cena aqui. Vamos selecionar a segunda cena. Não, vamos fazer o seguinte. Não seleciona ainda. Salva aqui do jeito que está. E vamos vir aqui na segunda cena e vamos instanciar a primeira. Porque se você executar... Tem uma diferença aqui quando você vai executar. Vamos dar um pausa aqui. Stop, né? Se você executar através desse play aqui, ele vai executar apenas essa cena. Se você executar o play, ele vai executar o jogo completo. Então ele vai executar o jogo do jeito que você selecionou. Então você lembra que a gente selecionou aqui a cena atual para ser a cena principal? Então toda vez que a gente executar o jogo, a gente vai executar essa cena 2D. Mas no caso, a gente quer executar apenas essa cena aqui de teste. Então vamos vir aqui nesse play com essa croquete aqui, craquete, né? Não sei o nome disso aqui. Aqueles negócios de cinema que fala ação. Aí você dá um play nele e ele executou apenas essa cena aqui, que não tem nada ainda. Então vamos executar agora, vamos instanciar a outra. Vamos trazer aquela primeira cena aqui, né? Para dentro dessa outra aqui. Então você pode vir aqui na correntinha e selecionar aqui a cena principal, que é a Note 2D. Selecionou ela, automaticamente ela já apareceu aqui. Então vamos dar um play. Não, um play não. Um play executou a cena principal aqui. Vamos dar a setinha aqui do play da croquete. Craquete. Nesse caso aqui, ela executou apenas essa cena. E como você pode perceber, ela mostrou aqui todo o texto, né? Todos os arquivos aqui que a gente criou dentro do Node 2D. Então você pode fazer isso infinitamente. Você pode vir aqui e ir jogando uma cena dentro da outra. Vai jogando uma cena dentro da outra e ele sempre vai executando. Se você quiser deixar invisível, você pode clicar aqui nesse olho aqui, ó. Você clica no olho, ele deixa invisível. Vamos deixar invisível de novo, ó. Ó, ele deixou tudo invisível. Vamos selecionar essa segunda instância que a gente jogou aqui e vamos arrastar ela para baixo, tá vendo? Arrastei ela para baixo e aí quando eu clico na setinha aqui, ó, do olho, ele mostra ou então ele oculta. Se você quiser ir para a cena
Note 2D, você tem, por exemplo, se você tivesse um monte de arquivos aqui dentro, aqui, você não lembra onde ficou. Então, em vez de você ficar procurando aqui essa cena principal, para você tentar abrir ela, se você quiser editar ela aqui, basta você clicar aqui nesse ícone. Que quando você clica nele, vamos fechar aqui, a Node 2D, tá vendo? Ela tá fechada. Então, mas se eu clicar aqui nesse ícone, ele abriu a cena para mim poder editar ela. Então ela voltou aqui. Vamos dar um play, vamos selecionar aqui a nossa cena que não é a principal, vamos executar ela. Mostrou tudo, vamos ocultar aqui. Aqui funciona da mesma forma, lembra do nó filho, do nó pai? Se eu ocultar o nó pai, todos que estão dentro dele vão ser ocultados. Mas se eu ocultar só o nó filho, vai ser ocultado só o nó filho. Então, como você pode perceber, esta é a cena 2D. A cena 2D é ideal para você criar jogos em 2D e também para você criar os menus, né? Então, se você quiser criar um menu do seu jogo, você precisa criar em 2D. Você pode criar em 3D também. Então, como você pode entender, essa daqui é as cenas. São os lugares onde vai ser executado os jogos. A cena 2D você pode colocar aqui coisas em 2D. Tudo que é em 2D você pode adicionar através da cena 2D. E da 3D é praticamente a mesma coisa. Então vamos vir aqui a 3D. Você pode perceber que a estrutura aqui é a mesma coisa. A diferença é que como o que foi adicionado aqui é em 2D, quando a gente colocar aqui na cena 3D não vai mostrar nada. Porque na cena em 3D aqui não tem nada. Vamos adicionar aqui um nó que se chama câmera. Vamos vir aqui e adicionar câmera. Essa câmera ela vai servir para a gente poder enxergar nosso cenário aqui dentro aqui. Então só de adicionar essa câmera aqui, esse nó na câmera, e a gente dar um play. Eu adicionei foi no nó 2 aqui, no canal 2, na cena 2, por isso que não executou. Vamos executar só a cena e não o jogo completo, né? Vamos selecionar, a gente adicionou aqui na cena que era a subcena, né? A cena principal é essa daqui e essa daqui é a cena que a gente não está sendo executada. Então, para executar ela, vamos clicar aqui só para executar só ela. Quando a gente executar só ela, você pode perceber que aquela câmera lá, ela mostrou pra gente o cenário que ela está enxergando aqui, entendeu? Olha só que legal. Ela está mostrando tudo que ela está vendo aqui, ó. Olha só, que bacana. Aqui nessa cena 3D, para você navegar, você clica com o botão direito do mouse e mexe o mouse. Com isso, você vai controlar a direção que você quer olhar a câmera. Mas não é aquela câmera do jogo. Isso daqui é só uma forma de você navegar aqui dentro desse espaço 3D aqui, enquanto você estiver produzindo. Para você, por exemplo, você quer chegar mais perto daquela câmera. Aqui tudo é um universo 3D, como se fosse a nossa vida real aqui. Você consegue enxergar seu braço, você consegue virar, olhar em 360 graus. Aqui dentro dessa cena 3D é a mesma coisa. Então você pode navegar aqui, ó. Se você clicar com o botão direito do mouse, segurar e apertar a tecla W, ele vai se movimentar aqui dentro, ó. A tecla W, a tecla A, a tecla S e a tecla D. Essas teclas, elas fazem você se movimentar. Para ele se movimentar, você precisa estar com o botão direito pressionado e ao mesmo tempo pressionar as teclas. Aí você consegue navegar aqui dentro do cenário 3D, dentro das cenas em 3D. Então, a gente pode ver a câmera aqui, ó. A gente adicionou uma câmera, ela realmente funciona. E é através dessa câmera aqui que a gente está vendo, que a gente vai ver quando executar essa cena aqui. Então, toda vez que executar o jogo, a gente consegue enxergar através daquela câmera. Fala, mas eu quero ver a câmera dentro da câmera antes de executar o jogo. Então, você vai vir aqui no nó onde tem a câmera, tá vendo? Seleciona o nó da câmera e aqui dentro dessa janela principal tem aqui um botão que se chama visualização. Quando você marca ele, tem que estar selecionado a câmera, senão ele não vai aparecer. Se você selecionar o 2D, ó, ele some, mostra outra coisa. Então seleciona o botão da câmera, seleciona o nó da câmera e dá um play, ó, e marca aqui. Quando você marcar,
ele vai te mostrar a visão dentro da câmera já. Então você quando você marca, você enxerga o que a câmera está vendo. Então esse daqui é a forma que vai ser vista quando o jogo for executado. Olha só, tá vendo? O sol aqui e aqui também é o mesmo lugar que eu estou vendo dentro do jogo. Então vamos desmarcar aqui e vamos ver a câmera por fora. Você percebeu que dentro dessa, quando a gente seleciona a câmera, fica uma marcação aqui, ó. Tem três giros aqui, né? 3 círculos. Esse laranja, tem o azul e tem o vermelho. Esse daqui é a perspectiva que você vai ver, que você vai girar o seu objeto. Então, se você selecionar aqui esse laranja, esse verde, seleciona um verde, clica nele, ó, tá vendo? Quando você coloca a setinha em cima dele e ele seleciona, ele mostra assim a cor, você clica com o botão esquerdo do mouse e rotaciona ele. Ó. Se você rotacionar ele, você está rotacionando a câmera. E olha que legal, quando você rotaciona a câmera, tanto esse verde quanto o azul ou o vermelho, eles rotacionam a câmera. E de acordo com que você rotaciona a câmera, você está mudando a visão dela lá dentro. Então, se você selecionar a câmera aqui e for tentar ver dentro dela, pode perceber que como eu mexi lá nos ângulos da câmera, ele está mostrando um ângulo diferente aqui. Então vamos desmarcar e vamos girar a câmera de novo. Ó. Se você girar ela para cá e vamos girar ela para cima. Vamos colocar, cadê o sol? Clica com o botão direito aqui, vou navegar. Você está vendo que ela está olhando lá para o sol, ela está de frente virado para o sol. Vamos selecionar a câmera, vamos selecionar o vermelho aqui, que vai fazer ela girar para cima, ó. E ela vai mudar o ângulo para cima. Então vamos deixar ela no ângulo virado mais para o sol. E agora vamos ver dentro da câmera, selecionar da câmera e visualizar. Tá vendo? Virou a câmera para o sol. Então toda vez que você executar essa cena aqui, ela vai te mostrar esse ângulo, essa imagem que você está vendo ali, que você selecionou dentro da câmera. Viu só que bacana que é aqui? Então tem que desmarcar aqui para poder navegar. Então, resumidamente, é isso daí que eu queria passar nesse vídeo. É sobre a cena principal, aqui a janela 3D é essa daqui. Você consegue navegar com a tecla com o botão direito do mouse e as teclas W, S, A e D. Se você selecionar a tecla a tecla Q, ele vai para baixo, a tecla E ele vai para cima. A tecla W vai para frente, a S para trás, A para a esquerda e o D para a direita. Lembra que para pressionar aqui e ele navegar, você tem que estar com o botão direito do mouse clicado, senão ele não vai acontecer nada. Se você tirar a mão do mouse e apertar só a letra W, ou a S ou D, não vai acontecer nada. Você tem que clicar com o botão do mouse. Quando você clicou com o botão do mouse, a setinha sumiu, significa que você pode navegar e ver 360 graus. Esse vídeo ficou muito grande. Nossa, deu quanto tempo aqui? Acho que deu uns 30 minutos já, né? Mas, resumidamente, é isso então. Como você pôde entender aqui, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, você tenta rever o vídeo de novo. Como a gente viu aqui, a gente tem as cenas, que é onde a gente cria nosso conteúdo aqui, né? Cria todo o conteúdo. E tem aqui as estruturas dos nós, que basicamente é como se fosse a folha do caderno lá, que fica só parado ali e você vai escrevendo as estruturas do nó. E também você viu como instanciar. Você pode adicionar, né, uma cena dentro da outra. E pode fazer isso infinitamente. Pode ir jogando uma cena dentro da outra, uma cena dentro da outra. Você também entendeu aqui como que oculta ou mostra. Você entendeu como abre uma cena sem precisar procurar ela aqui. Se você encontrar a cena aqui dentro dessa pasta de arquivos, basta você dar 2 cliques aqui. Dá 2 cliques no arquivo, ele vai abrir aqui. Qualquer arquivo vai ser assim. Você vai clicar aqui, dê 2 cliques e ele abre o arquivo aqui. Então, resumidamente, era isso que eu queria mostrar para você nesse vídeo aqui. Era falar um pouco sobre como funcionam as cenas, né?
e como funciona os nós. Você entendeu um pouquinho também o nó 2D, as cenas 2D aqui, os nós de 2D. Ele mostra todas as imagens em 2D, tudo que você colocar em 2D ele mostra. E aqui no nossa cena 3D é o lugar, o ambiente que a gente pode criar infinitamente aqui. Ele é infinito lá para frente, para todos os lados. Você pode criar o tanto que você quiser aí, que você precisar, né? Você pode navegar aqui também. Você viu como a gente adiciona a câmera para a gente poder enxergar no 3D. Eu quero que você treine a criar um novo projeto, né? Crie o nome do jogo. Você pode vir aqui em configurações do projeto. Vamos aumentar aqui a tela para 500. Pronto. Então eu quero que você crie o nome do jogo. Eu quero que você adicione um label e também adicione o botão. E nesse botão você pode adicionar vários botões, né? Vamos duplicar nele aqui. Você já sabe como que adiciona, aqui é só para você entender. Adicionar vários botões, como por exemplo, vou colocar o botão iniciar jogo, Então aqui no botão iniciar jogo, eu coloquei foi aqui na label, né? Eu selecionei a label e escrevi na label. Então na label eu vou colocar o nome do jogo, E aqui no botão você coloca iniciar jogo, Aí você também coloca aqui continuar jogo, E aqui você cria um botão chamado sair, que é para sair do jogo, né? Quando você não quiser mais jogar o jogo. Sair. Então, se você vir aqui e der um play, né? Ele vai te mostrar aqui para você o nome do jogo e os botões. Treine bastante fazer isso, que no próximo vídeo a gente vai dar continuidade aqui no nosso conteúdo. E para continuar o conteúdo você já vai ter que saber fazer isso daqui. Então se você não entendeu muito bem como funciona, volta o vídeo. Com o tempo que você for desenvolvendo o seu jogo, com o passar do tempo, você vai ver que isso daqui é uma coisa que você vai usar com muita frequência. Até quando você quiser colocar uma instrução no jogo, uma imagem, você quer colocar informações do que o personagem tem que fazer. Então você vai fazer muito isso daqui. Beleza? Qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários. E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade nesse conteúdo. E vai ser muito importante você já ter aprendido essa parte de adicionar conteúdo aqui.